Outra releitura boa aqui, gente. Olha. Esse aqui é um dos personagens, esse sim a gente pode dizer, né, que é um dos personagens mais injustiçados da Marvel aqui no Brasil, porque o Pantera Negra, ele é dono de uma das melhores, né, fases e histórias ao longo dos anos, aí, das décadas. Esse é um personagem que tem uma cronologia muito madura, muito boa, e que passou por ele grandes escritores e tal. Mas a exemplo disso aqui no Brasil, é um personagem meio esquecido, meio renegado, né, ali e tal. Então, esse aqui é um especial, né, que é o volume de 1 a 6, né, do Pantera Negra, uma série que foi lançada lá nos Estados Unidos e pá, mas aqui no Brasil eu tenho quase certeza que ficou somente nisso aqui. Essa é uma fase muito boa, que é muito aclamada, que todo mundo fala muito bem, não sei o que, lá vai, mas que isso aqui não saiu, né, para além disso aqui, né. Essa série aqui saiu, se não me falha a memória, numa mensalzinha da Marvel, que era um mix aqui no Brasil. Aí a Salva traz isso aqui, né? E diga-se de passagem, isso daqui não saiu porque tinha um filme, não, saiu porque é muito bom mesmo, assim. Que é do Reginald Hudlin e o John Romita Jr. O Reginald Hudlin, ele é, digamos assim, ele é um ilustre desconhecido porque ele é o cara do cinema. Ele trabalha com cinema, né? Não é o cara dos quadrinhos, né? Então trouxeram o cara para trabalhar nos quadrinhos e tal. E colocaram o cara com o John Romita Jr. voando aqui. O John Romita tem aquela coisa do ame ou deixo, né? Tem gente que adora, tem gente que odeia, mas assim, é impossível você passar pela obra do Romitinha sem reverenciar. É um traço que você conhece de cara. E aqui, a grande pegada dessa obra é o seguinte. O autor, o que é que ele fez aqui? Ele fez, ele ganhou liberdade para aprofundar a história de Wakanda, aprofundar a história do país, né, desse país africano, né? A gente sabe, é um país africano fictício, mas que faz uma crítica ao processo de colonialismo e de neocolonialismo completo, né? Ele aprofunda aqui de uma maneira muito interessante, e então ele muda, né, o status quo do personagem nesse sentido. Ele aprofunda muito isso, mostra como a Wakanda funcionava, tal. E aí essa fase foi tão importante que essa fase simplesmente mostra, e impõe, né, e foi referência para o filme. Mas aí o que é que tem de interessante aqui? É que é o seguinte, ele mostra primeiro como o Wakanda sobreviveu às ondas de colonização e de neocolonização. Então aqui os belgas, né, ou seja, ele pega os países colonialistas, né? A Bélgica, que colonizou o Congo, ele pega aqui a França, ele pega aqui a Inglaterra, mostra como o Wakanda enfrentou tudo isso. E joga aqui num contexto dos Estados Unidos, Faz uma crítica aqui escancarada, né? Uma crítica escancarada ao imperialismo, onde aqui você vê os Estados Unidos discutindo mesmo, como é que a gente vai para destruir, para pegar esse país aí, como é que a gente vai para invadir esse país desse jeito. E aí esses países, né? Os Estados Unidos meio que permite, entre aspas, né? Permite que haja invasão, né? Mercenários invadam o país para tentar tomar, no caso aqui, porque o Wakanda é visto como um país pobre, né? Mas é um país pobre que tem um elemento, né? Um elemento que é cobiçado por todo mundo, né? E aí, essa aqui, por exemplo, essa cena aqui é interessante, que lembra muito o filme, né? Aqui no caso, uma vez no ano, o Pantera Negra, ele deixa o seu trono pode ser testado ali por todo mundo que quiser tomar o lugar dele, enfim. E aqui a gente tem um grupo de vilões que são montados para invadir o Wakanda, para tomar o Wakanda, entre eles Rhino, que não aparece no filme, né? Aqui tem o Rhino, tem o Garra Sônica, que é o vilão, né, do primeiro filme. Outros vilões aqui que não aparecem, né, no filme e tal. Mas é isso, os caras, e a gente vai vendo ao longo dos anos, né, o autor ele vai mostrando o passado de Wakanda, como Wakanda foi lidando com essa questão
né, da sobrevivência de seu país. Toda essa pegada, né, tecnológica, tudo mais, é bem trabalhada pelo autor aqui. Bem, muito bom isso daqui. E um detalhe interessante que é o seguinte: se o filme pegasse a parte política mesmo aqui disso aqui, gente, meu Deus do céu, não se compara, né? Se a gente for pegar essa fase aqui e o que o filme fez, a gente pode dizer que o filme trabalhou, sei lá, 20% dessa tensão aqui. Então o filme, cara, meu Deus do céu, ele passa longe de fato, né, da forma até escancarada mesmo que o autor faz aqui para discutir e fazer uma crítica a como os Estados Unidos e os países imperialistas destruíram, invadiram, né, roubaram, né, a África. E aí, claro, e é bacana porque os personagens aqui, né, tem um momento aqui onde eles vão invadir Wakanda, onde escancaradamente você tem, né, um belga, né, você tem um inglês, você tem um vilão de cada país, né, que foi um representante dos grandes invasores dos países africanos, tendo que invadir, enfrentar, né, invadir Wakanda, enfrentar o Pantera e, claro, levar muita porrada. Isso aqui merecia uma continuação, gente. Isso aqui merecia uma continuação, merecia sair toda essa obra aqui, né? O Hudlin, ele praticamente reescreve o personagem, e muito do que se tem hoje no filme, ou mesmo na continuação do Pantera Negra, que mal saiu aqui no Brasil. O Pantera Negra tem especiais que saem aqui no Brasil, mas nunca teve uma série mesmo assim contínua e tal. Merecia mais atenção. Agora, se você viu o filme, especialmente o primeiro, e achou o filme bacana do ponto de vista da crítica social, etc., isso aqui, cara, é elevado à 10ª potência, e com a arte do Romitinha, que é genial, dispensa qualquer apresentação. Uma boa releitura.